Donald Trump tem uma boa impressão da conversa com Lula. Cara, esse país, eu tô aqui tentando entender esse tabuleiro de xadrez. Meu irmão, eu sou o professor Saar. E cada dia que passa eu me surpreendo mais. Hungria, você é o cara. Cara, eu tô assim sem entender. Aí depois disso eu leio uma matéria que José Disseu diz que Bolsonaro não pode ficar numa penitenciária. Comum. Ele, pô, meu irmão, isso é o quê? Pena? Ou é chacota? Eu não sei o que está acontecendo. Aí, para ajudar, a gente termina polícia matando polícia no Rio de Janeiro. Cara, que país é esse, Hungria? Meu irmão, fala para mim. Fala para o nosso público. O que está acontecendo com esse país? É verdade, vamos destrinchar tudo isso, né? Nós vamos passar as matérias aqui, até para que as pessoas saibam que a gente não trabalha com fake news, né? Matérias comprovadas. E nós vamos ver essas três situações que você falou, né? Do Trump, entendendo como boa a conversa que ele teve com Lula. José Dirceu dizendo que o Bolsonaro não tem condição de ir para uma prisão comum, né? E essa morte, né, de um policial civil, né, sendo morto a princípio, né, por 3 pessoas, mas dentre elas, né, a princípio, né, porque não tem nada ainda comprovado oficialmente, suspeitos, 2 policiais militares. Caraca, meu irmão, mas isso é absurdo. Cara, eu fico pensando, o Brasil tá dessa forma. O Rio de Janeiro vem a reboque, carregando tudo, cara. E daqui vai para tudo quanto é lugar. Que imagem que a gente passa pro mundo desse jeito? Tá difícil, cara. Porra, a gente... Não sei, cara, sinceramente. Eu queria muito. As pessoas às vezes ficam me encarnando, que eu falo, porra, o presidente norte-americano Donald Trump é assim, assado. O cara é todo duro, todo sem, sabe, todo cruel, durão. Meu irmão, queria eu que ele fosse presidente brasileiro. Porque o cara pelo menos luta pelo país dele, cara. Ele defende o país e também o povo norte-americano, né? Porra, enquanto isso, a gente tem políticos brasileiros que estão brincando com a gente. E aí, vamos lá, cara, olha só. Gostei da conversa. Diz Trump após ligação a Lula. Pode continuar, filhão. É isso aí. Presidente americano classificou a conversa como ótima e afirmou que os dois se encontrarão em breve. Vamos lá, olha a cara do Laranjão. Esse aí é o Laranjão. Lembrando que a matéria é do Metrópolis, né? Metrópolis. Vamos lá, deixa eu te ajudar aqui, ó. Isso. Vamos lá. Que essa letrinha aí tá difícil. Eu com dor na coluna, no joelho, pescoço e meio cego. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter gostado da conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta segunda-feira. Os dois conversaram por 30 minutos sobre as tarifas de 50% impostos a produtos brasileiros pela Casa Branca. Na ocasião, Lula pediu a retirada das sobretaxas e das sanções a autoridades brasileiras. Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Discutiu muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa. Nossos países se darão muito bem juntos, afirmou o republicano em uma rede social. Meu irmão, olha só. A gente já gravamos um programa falando sobre isso. E a gente colocou isso aqui justamente para deixar a galera todinha que assiste o nosso programa, que ficou todo mundo aí com um ponto de interrogação, questionando. Poxa, caraca, a imprensa todinha, tá todo mundo colocando aí como se fosse favorável pro Lula. Pô, o que tá acontecendo? Será que o Trump vai abandonar o Bolsonaro? Bem, o que você acha, cara? Na verdade, nós só vamos saber com o passar do tempo, né? Porque é surpreendente realmente, né, o Donald Trump ligar, né, fazer a ligação para o Lula, embora a princípio já estivesse combinado. Agora, o que vai acontecer, o desenrolar, né, entre o Rubio, né, representando o presidente dos Estados Unidos, o Geraldo Alckmin, dentre outros, representando, né, o Lula, né, vamos ver se vai ser alguma coisa, que não adianta falar e não resolver nada, né, a gente vai saber com o tempo. O que todo mundo está questionando, eu vou repetir para você a pergunta, é porque assim, as pessoas ficam temerosas. Existe um Eduardo Bolsonaro, né, um Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, negociando uma série de coisas
que pode, de certa forma, ajudar o Jair Bolsonaro. E, de repentemente, o Trump vai e liga para o Lula, e aí, meu irmão, tranquilo, vamos nos acertar, vamos ver qual é, o que a gente pode fazer. Então tá todo mundo preocupado. Será que o Laranjão tá virando casaca? Mas a resposta é justamente essa. Nós só vamos saber com o tempo. Haja vista que quando há uma negociação, cada um tem que ceder um pouco, né? Hoje, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, Estados Unidos, ele está próximo de ter um mandato cassado, né? Com ele tendo mandato cassado, ele tem que voltar para o Brasil. Ele não voltando, a tendência natural, né, de licença para cumprir o mandato eletivo de deputado federal, é ele perder também o cargo na Polícia Federal, na qual é concursado, né? E aí vai, fora outras situações de processo que ele está respondendo, né, que pode levá-lo até a prisão. Aí, falando em prisão, pô, meu irmão, eu me surpreendo com uma notícia onde parece que o mundo está virando de cabeça para baixo. Porra, você pega o José Dirceu, que é um cara mentor das articulações políticas do PT, do Lula, um cara que é acusado de fazer parte de grupos ligados a Cuba, já fora preso, porra, meu irmão, várias vezes. Foi ministro, né? Foi ministro, conhece tudo de política. Aí o cara fala que Bolsonaro não tem condições, né, de encarar uma cadeia. Porra, eu não sei se é para chacota, eu não sei se ele quer esculachar o Bolsonaro, ou se de repente ele está com pena. Ou qual é a verdadeira intenção? Porque tem muitas coisas por trás aí nessas conversas e a gente às vezes não consegue entender. Isso. O que faz um José Dirceu, nesse momento, falar algo que, entre aspas, é benéfico ao Bolsonaro? É isso aí, vamos dar uma lida aqui. Vamos lá? É da matéria aqui da Jovem Pan. José Dirceu diz que Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão comum. Uma unidade prisional, uma penitenciária. É a papuda. Para o ex-ministro, que já ficou preso 5 vezes ao longo dos seus quase 80 anos, o estado de saúde e o perfil emocional do ex-presidente o impedem de cumprir pena no sistema carcerário. Irmão, o cara é tarimbado, né? Conhece cadeia. Ele, por exemplo, ele tomou uma condenação na época lá do Lava Jato, né, do Petrolão, de mais de 23 anos. Né? Depois, o ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou tudo, zerou, né? Então é isso, vou dar uma lida ali. O ex-presidente da Casa Civil, José Dirceu, do PT, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, condenado por liderar a trama golpista, não tem condições de ir para a prisão comum. Ele também avalia que Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, é um dos quadros da direita brasileira mais qualificados. Em entrevista à BBC Brasil, publicada nesta segunda-feira, Dirceu disse que não acredita na possibilidade de Bolsonaro ser enviado a um presídio comum como o complexo penitenciário da Papuda. Acho muito improvável que se possa colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário que é controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas, afirmou. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar por ter violado cautelares em investigação por coação e ainda pode apresentar recursos contra a sua condenação criminal. Na avaliação de José Dirceu, que já ficou preso 5 vezes ao longo de seus quase 80 anos, o estado de saúde e o perfil emocional de Bolsonaro impedem de cumprir pena no sistema carcerário. Me parece que ele é uma pessoa psicossomática que vai acelerando, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole. Irmão, aí vamos lá. Então, assim, o petista comparou a situação ao caso do também ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção e em prisão domiciliar, mas relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, cumpriu pena em uma unidade prisional. Não foi assim como o presidente Lula, né? Ele foi preso, é verdade que era uma prisão da Polícia Federal, observou. Ou totalmente seja, diferente de uma irmão, comum. nas condiçõezinhas bem razoáveis. Tanto uma condição razoável que dali ele saiu para o mundo de volta com a esposa dele, a Janja, né? Então, meu irmão, Dirceu criticou políticos que pedem redução de pena aos condenados pelo ato 8 de janeiro. Meu irmão, aí daí para lá ele já começa a meter a faca e eu acho que isso aí, meu irmão, sem sacanagem, tinha que rolar anistia mesmo. Eles aí, ó, tiveram tudo quanto é
deles aí tiveram anistia, estão no poder, estão mandando, tem um grande projeto de poder, não querem largar o osso. E, meu irmão, todos que estiverem do lado do Bolsonaro, todos que estiverem do lado do Bolsonaro, se marcar, serão presos. Porque hoje a política é deles, infelizmente. E o Brasil está aí, dominado, mas dominado pela criminalidade, infelizmente. Rio de Janeiro, hoje, a gente tem uma notícia ruim. Polícia matando polícia. Meu irmão, aonde que a gente vai parar, cara? Aonde que a gente vai parar? Ninguém está respeitando ninguém. E agora, de repente, a notícia de que o polícia não respeitou o outro polícia, eu não sei qual é a razão. Sinceramente, não sei. A gente não sabe. Ainda não chegou até a gente. Mas é um absurdo você abrir o jornal, né, ligar a televisão, pegar a tua rede social e ver lá, porra, policial matando policial. Pô, isso é esculacho, meu irmão. Vamos ver a matéria? Olha só. Porra, 3 homens são presos por morte de um policial civil em Niterói. Porra, Niterói, município bom, cara. Município maneiro. Onde, porra, moram pessoas, sabe, capacitadas, inteligentes, com um nível intelectual bom, com uma, sabe, um poder aquisitivo elevado. Porra, entre os detidos estão 2 policiais militares. Vítima foi surpreendida ao sair de casa no bairro Piratininga. Bairro bom, cara. Porra, e alvejada com 12 tiros. Meu irmão, 12 tiros não é pra brincar. 12 tiros é pra esculachar, né? 3 homens foram presos sob acusação de envolvimento na morte do policial civil Carlos José Queiroz, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. Entre os detidos estão 2 policiais militares. A vítima foi surpreendida ao sair de casa, no bairro Piratininga, e alvejada com 12 tiros disparados por criminosos que estavam em um veículo branco. Meu irmão, é sacanagem. Aí vamos lá. A polícia localizou os suspeitos em Xerém, meu irmão. Xerém. Longe pra caramba. Aqui na Baixada Fluminense. Porra, longe pra caramba. Olha lá, Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Eles estavam em um carro roubado e portavam pistolas compatíveis com as usadas no assassinato. Após o ataque, acredita-se que tenha incendiado o veículo para dificultar a identificação e trocado por outro carro. Carlos José Queiroz, de 59 anos, trabalhava na delegacia de Madureira. Madureira, meu irmão. Eu trabalhei em Madureira. Eu conheço a 29DP. Eu sei como é que é. Porra, lá na zona norte do Rio de Janeiro. Ou seja, o seu corpo foi removido após perícia realizada pela Polícia Civil. O caso eleva para 108 o número de agentes baleados este ano, na região metropolitana do Rio. Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, destes casos, 52 resultaram em mortes e outros 55 deixaram feridos. As investigações continuam para apurar a motivação do crime e possíveis conexões dos envolvidos com outras atividades ilícitas. Bia, meu irmão, eu queria que você, como conhecedor dessa área, meu irmão, rasgasse o verbo, coloca pro Brasil o que tá acontecendo, cara. Olha, Sá, ali já no finalzinho, né, eu vou lendo mais uma vez, as investigações continuam para apurar a motivação. Oficialmente nós não sabemos a motivação, as suspeitas. Motivação do crime e possíveis conexões dos envolvidos com outras atividades ilícitas, né? Quando você vê muito isso, vou falar 2 situações. Quando aquela guerra entre, né, o jogo do bicho, vários policiais fazendo seguranças de A ou B. Sim. Acabam se enfrentando, né? Polícia dando tiro em polícia. Outra situação gravíssima que acontece muito aqui no estado do Rio de Janeiro são as milícias, né? Então, milícia A contra a milícia B, né? São atividades ilícitas, né? Que infelizmente o policial acaba se envolvendo devido à falta de estrutura dada pelo Poder Executivo, falta de estrutura de treinamento, equipamento, salarial. O policial chega em casa, né, ganha muito mal, chega em casa, vê lá os filhos, né, muitas vezes precisando de alguma coisa, a esposa, né, não tem um bom plano de saúde, não tem uma retaguarda, né, então automaticamente passa por dificuldades e quando pinta uma oportunidade, né, infelizmente ilícita,
né, para ganhar aí mais 10 mil reais, mais 15 mil reais por mês, infelizmente, como o Estado não dá, ele acaba aceitando. Aí você vê muito disso, né, principalmente falando da milícia, que você vai ver lá, tem sempre, né, alguém da segurança pública envolvido, né, infelizmente, né, sempre é triste, e acontece esse caso, polícia matando polícia. Meu irmão, para finalizar, a gente vai passar com a matéria da CNN, né, e mostra aqui claramente o que está acontecendo. Militares. Raquel Amorim é a milícia atuando de uma maneira nunca vista no Rio de Janeiro. Conta pra gente detalhes desse caso escabroso. É preocupante isso, viu, Uribe? E a gente teve uma resposta muito rápida a esse crime. Horas depois do assassinato do policial, os 3 suspeitos de envolvimento no caso foram presos em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Como você destacou, dos 3, 2 são policiais militares da Ativa. Eles foram identificados como Fábio de Oliveira Ramos, lotado no batalhão do Meier, na zona norte da capital, e Felipe Ramos Noronha, lotado no batalhão de Caxias, na Baixada. Para localizar os suspeitos, a polícia contou com a ajuda da Prefeitura de Niterói. As câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública do município, espalhadas pela cidade, localizaram e rastrearam o veículo utilizado pelos criminosos. De acordo com a polícia, esse veículo foi incendiado após a fuga. Os 3 suspeitos foram localizados em um outro carro roubado. Com eles foram encontradas armas com calibre compatível ao que foi utilizado no crime. O policial civil Carlos José Queiroz Viana foi assassinado com mais de 10 tiros na manhã de hoje, no início da manhã, na rua Correia de Araújo, no bairro Piratininga, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Segundo as investigações, ele estava indo colocar uma sacola de lixo na calçada quando foi surpreendido pelos criminosos. Ainda não se sabe, Uribe, o que motivou esse crime. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Com a morte do policial civil, Carlos José Queiroz Viana, subiu para 108 o número de agentes de segurança baleados somente este ano na região. Meu irmão, isso aqui nós já falamos. Está sendo vergonhoso o Brasil. Não é somente o Rio de Janeiro. Vergonhoso. Você pega de cabo a rabo. Você pega de norte a sul. Você pega de leste a oeste, meu irmão. Tá mó esculacho esse país. E eu fico pensando, as pessoas não param para analisar, meu irmão. Tudo isso tem envolvimento político, cara. A gente vai permitir que isso chegue até onde? Eu sou um cidadão, você é cidadão. Quem está nos assistindo, cara, é cidadão. E a gente quer ver um país melhor pra gente. Nós temos filhos, cara, netos. A gente não sabe até quando vai durar. Mas a gente quer ver o nosso país chegar a um local que a gente tenha orgulho de dizer, cara, eu sou brasileiro. E eu, graças a Deus, estou enxergando meu país, sabe, crescendo. O Brasil é um país riquíssimo, mas eu não tenho dúvida de dizer para você que é o país que eu acredito ser o mais roubado de toda a história no mundo, cara. O país para ser roubado. Rouba-se tudo. Rouba-se dinheiro, rouba-se objetos, rouba-se minério, rouba-se vida, rouba-se futuro, rouba-se sonho, rouba-se de tudo nesse país. Hungria, eu fico indignado, a produção está me chamando a atenção, já se passaram ali quase 20 minutos de programa, eu vou deixar na tua mão, mas antes eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, eu vou te pedir, olha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, sabe, dê o seu like, me perdoe, eu estou aqui chateado com essas notícias todas, mas isso aí é porque eu, sabe, corre aqui no meu sangue a vontade de ver as coisas acontecer. E é isso. Eu só posso dizer para você assim, ó, chega de tudo que é coisa ruim. Chega de tudo que é coisa, sabe, sacana desse país. Hungria, a bola tá no teu pé, filhão. É isso aí, Hope Catuque Podcast. Rapaz, a gente fica indignado com tudo isso que a gente vê, ouve, né? Aquilo que a gente transmite aqui também para a população. Né, um estado do Rio de Janeiro que tem, né, a praia conhecida no mundo todo, Copacabana, né, que tem Maracanã. É um estado lindo, cara. Que foi né, já o maior estádio de futebol do mundo, né, hoje não é mais, mas Maracanã é Maracanã.
que tem um sambódromo lá, quando, né, para quem gosta, né? O Carnaval, né, que é o maior espetáculo que tem até para quem gosta, respeitando aqueles que não gostam por religião. Né? E quando a gente vê notícias assim, deixa a gente triste, né? A família policial fica triste, né? Polícia matando polícia, a troco de besteira, muitas das vezes, né? Nada justifica. Né? Então é triste, mas infelizmente é a vida, a gente tem que trabalhar para poder melhorar esse cenário, né? Para o nosso povo, que tudo isso nos envergonha. A verdade é essa. Eu quero aproveitar aqui para o nosso público pedir para você que tem nos acompanhado ou que começou a nos acompanhar, que possa estar curtindo, né? Se você, né, gostou, ou se você gosta do nosso trabalho aqui, comentar, compartilhar, mandar perguntas para a gente, sugestões de novos programas, né? E se inscrever no nosso canal. Já visto que a gente não recebe R$1 por isso, nós não temos monetização. Nós fazemos porque gostamos e tentamos levar para você a melhor da informação, né? A gente não quer te influenciar a tomar uma decisão, a gente quer que você forme a sua opinião. E a gente mostra aqui, né, as matérias de vários, né? É da Oeste, é da CNN, é da G1, né, várias revistas que a gente Sem tem direção. condições de passar. Então é isso, a gente quer, a princípio, que você forme a sua opinião para a gente poder tentar um estado melhor, um país melhor, e é isso, nessa Vamos que vamos. Então, meu irmão, vamos dar um rope pra galera? Vamos lá. Rope!